Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio TV Fé e Luz e também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 e pelas nossas redes sociais a mais uma edição do programa Megafone. E hoje eu tenho a honra de receber novamente aqui na nossa casa, aqui no nosso programa, uma convidada que eu considero muito especial, até pelas suas atividades exercidas, ela que é do âmbito jurídico e o próprio nome dela que ela utiliza como o nome oficial dela, diz muito daquilo que ela faz. Eu estou falando da Lady Lau, né? Lau, em inglês, significa lei. Então, por ela ser do ambiente jurídico, ela tem um conteúdo muito importante a transmitir aqui para os ouvintes telespectadores, e tenho certeza que será uma grande entrevista, uma vez que nós falaremos de tudo aquilo que está acontecendo no país, questões jurídicas que estão interferindo no âmbito político. Tenho certeza que será uma entrevista muito interessante. Eu já quero agradecer a presença da Leide aqui no programa e desejar umas boas-vindas ao Megafone. Marcos Roberto, muito obrigada pelo convite. Agradeço muito o convite de estar aqui no Megafone de novo. É um prazer para mim ser entrevistada por você. É um grande entrevistador, então eu fico muito feliz de estar aqui de novo. Que bom, Leide. Tenho certeza que essa entrevista ela veio num momento muito pertinente, uma vez que as questões jurídicas elas vão pululando no cenário nacional e é inevitável falar como primeira questão a ser feita a respeito da liberdade de expressão, né? Hoje nós escutamos muito essa palavra de que as pessoas estão tendo a sua liberdade de expressão tolhida, de que o judiciário, representado pela Suprema Corte, vem cerceando o direito das pessoas expressarem as suas opiniões. Eu gostaria que você pudesse explanar a respeito do que é a liberdade de expressão, porque muitas pessoas utilizam esta nomenclatura, mas não sabem exatamente qual o seu significado. Então, eu gostaria que você pudesse definir, na sua visão, a partir do seu conhecimento, o que seria a liberdade de expressão. Bom, vamos lá. Hoje em dia, realmente, como você citou, a gente vê muita gente invocando o direito fundamental à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional importantíssima no Estado democrático de direito e fundamental para garantir a democracia. Só que é a liberdade de expor seu pensamento, seu credo, livremente, sem censura. O que acontece? Eu vejo que hoje a gente assiste um movimento que as pessoas invocam muito direitos fundamentais, invocam muito a Constituição, muitas vezes para ferir a própria Constituição. Então, o que acontece? As pessoas esquecem que nenhum direito no Estado democrático, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo, nenhum direito é ilimitado. E então, todo regime jurídico de todos os países impõe limites, tanto à liberdade de expressão como a todos os outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem a vedação ao hate speech, que é o discurso de ódio. E no Brasil a gente também adota a vedação ao hate speech. Então, eu não posso, acobertada pelo manto da liberdade de expressão, fazer uma apologia ao nazismo, porque isso é discurso de ódio, pregar racismo, atos de homofobia, ou pregar o fim da democracia, intervenção militar. Isso é usar a Constituição contra ela mesma. Então, é evidente que você não pode usar um dispositivo constitucional para atacar a própria Constituição. É uma regra básica de interpretação jurídica que, evidentemente, a Constituição não te dá poder para ferir o Estado democrático. E eu vejo muito que as pessoas levantam a bandeira de é minha liberdade de expressão. Não, sua liberdade de expressão tem limites. Se ela ferir a honra de outra pessoa, o que você está fazendo não é liberdade de expressão, é crime. Se você xingar uma pessoa, isso eu incluo todas as pessoas. Se você xingar o seu vizinho, se você xingar o presidente Bolsonaro ou um ministro do STF, você está cometendo injúria. Isso não é abarcado pela liberdade de expressão.
eu não tenho o direito de falar o que eu penso. Você tem o direito de falar o que você pensa dentro de limites democráticos. A partir do momento que você invade a esfera de direito do outro ou da coletividade, você não tem mais a liberdade, porque ela não é absoluta, assim como nenhum direito é. Nem a vida no nosso Estado democrático é absoluta. A nossa Constituição prevê, em casos muito específicos, até a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, as pessoas, hoje em dia, a gente vive um fanatismo, uma loucura, um momento político tão exacerbado, com as pessoas tão à flor da pele, que elas invocam qualquer coisa para legitimar a conduta que elas querem que seja tomada. E realmente, isso não pode ser deixado livremente, porque muitas vezes o direito à livre expressão, sem nenhum freio do judiciário, leva a crime de injúria, leva à subversão do Estado democrático, leva a tumultos. Então, assim, muita gente está citando esse exemplo ultimamente, que eu não posso entrar num teatro lotado e gritar fogo, porque as pessoas vão sair correndo, vão se pisotear, vai causar um tumulto, e falar que isso é minha liberdade de expressão. Não, isso não é a minha liberdade de expressão, isso é abuso de direito. Abuso de direito torna aquele ato ilegal, torna aquele ato ilícito. Eu não posso, sob o manto da liberdade. A liberdade de expressão não é um salvo-conduto para você sair por aí levantando a bandeira de qualquer absurdo. E eu acho que hoje as pessoas confundem muito isso. Elas confundem liberdade com anarquia. Gente, todo direito impõe deveres também. Isso é democracia, isso é cidadania. Então, as pessoas têm que ter, sim, responsabilidade, têm que ser responsabilizadas quando ultrapassam os seus limites. E quem responsabiliza, quem faz essa balança é o judiciário, é o STF, porque esse poder foi dado pela nossa Carta Magna. A nossa Constituição da República de 88 conferiu ao STF essa atribuição, essa competência, esse poder de definir quando se extrapola. Quando a gente tem um conflito, eu digo que é meu direito e você diz que não é o seu direito, é o judiciário que vai resolver, porque esse foi o poder eleito para resolver esse tipo de conflito. Mas hoje as pessoas estão atacando justamente o judiciário, né? Que é uma outra questão que acaba sendo um contraditório, né? Elas buscam no judiciário os direitos que elas tanto reclamam, mas também atacam o judiciário como se fosse um inimigo, como nós estamos vendo no caso dos ataques ao STF, a duas figuras principais ali, que é o Luiz Fux e também o Alexandre de Moraes, que, segundo os seus antagonistas, muitos deles já estão encarcerados, estão tentando tolir a liberdade deles expressarem uma opinião que acaba sendo perniciosa. Como é que você enxerga essa atuação do Supremo Tribunal Federal nessa relação ao que tange a liberdade de expressão? Você acha que está existindo abusos, eles estão realmente ultrapassando os limites ou estão atuando dentro daquilo que a lei estabelece? Olha, o que eu entendo é que a gente vive, exatamente pelo momento de instabilidade política que a gente vive, eu vejo as pessoas gritando muito contra instituições, por exemplo, o STF, quando, na verdade, assim, eu posso discordar de uma decisão de um ministro? Claro que eu posso. Eu posso juridicamente, tem algumas que eu discordo. Agora, o que eu vejo que é muito problemático no nosso país é a nossa fragilidade como democracia, de ver que quando uma pessoa não concorda com, por exemplo, um ministro do STF, ela facilmente pede o fechamento do STF. Gente, isso ultrapassa, isso é abrir mão da sua própria liberdade, é abrir mão de uma democracia que foi conquistada com muito sangue, com muito suor, e que é uma democracia ainda muito recente. A gente passou muitos anos de totalitarismo, né? De um regime ditatorial.
E é engraçado como esse totalitarismo ainda se encontra muito presente na alma do brasileiro, a ponto de discordar de uma decisão, ele pede o fechamento de uma instituição. É curioso isso, porque é a mesma coisa que eu discordar do presidente da República, do atual presidente, presidente Bolsonaro, e eu pedir o fim do cargo de presidente da República. É tão absurdo quanto isso. Quer dizer, eu não concordo com o presidente Bolsonaro, então eu peço o fim da instituição presidência da República? Não, é evidente que não. Eu posso questionar os atos daquele presidente, eu posso até criticar os atos de um determinado ministro. Agora, eu acho muito prejudicial e muito perigoso o que parte da população está fazendo de atacar o judiciário como poder, atacar o STF como instituição. Eu acho que isso demonstra a fragilidade da nossa sociedade, da nossa democracia. Em relação ao que você me perguntou se eu vejo abusos, eu não vejo abusos, abuso no sentido de estarem extrapolando o poder constitucionalmente conferido. Eu acho que as questões que chegam para o judiciário, é um princípio do judiciário que se chega um conflito, ele não pode se eximir de julgar, ele tem que decidir para um lado ou para o outro. E fatalmente, quando você decide um conflito, fatalmente uma das duas partes não vai ficar feliz com a decisão. Então, é natural que uma das partes, ou às vezes até as duas partes, não se conformem com a decisão e reclamem. Agora, isso não significa que se está ultrapassando limites. Eu acho que é esse o papel do judiciário e a gente não pode confundir não ter gostado de uma decisão com extrapolar limites. Você vai falar, ai, Leide, mas você concorda com todas as decisões? Claro que eu não concordo com todas as decisões. Tem muitas decisões que eu penso de uma forma diferente. Mas não é por isso que você pode atacar como instituição, porque isso fragiliza a nossa república. E eu acho que é isso que a gente vê muito acontecendo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não fica feliz com determinadas decisões, e aí ele movimenta aquele grupo de apoiadores dele, que é muito fiel, que é muito forte, muito aguerrido nas redes sociais, para atacar as instituições. E eu acho esse um movimento perigoso para todos nós, inclusive para o grupo que está postulando isso, porque quando se fragiliza o judiciário, a gente perde todas as nossas garantias, porque a gente vai reclamar para quem? Quando o seu direito for violado, quando você for mandado embora e não tiver suas verbas trabalhistas pagas, quando você for roubado e for decidir se o criminoso vai ser condenado ou não, é para o judiciário que você vai recorrer. É o judiciário que vai determinar que seus direitos sejam cumpridos. Então, atacar o judiciário como instituição é dar um tiro no pé, que as pessoas não conseguem enxergar o tamanho do problema que elas estão criando para si mesmas. E eu acho que os juízes, os magistrados e os membros do Ministério Público também, eles não podem ser punidos e atacados por exercer a sua função. Eles foram colocados lá para decidir, o Ministério Público foi colocado lá para cumprir as suas atribuições constitucionais, e quando eles fazem dessa forma, eles não podem ser punidos. O juiz não pode ser punido ou recriminado por decidir. Esse é o papel dele na democracia, esse é o papel dele na nossa sociedade. Então, é muito contraditório. Então, para não ser atacado, só se ele decidisse de acordo com o que você quer que ele decida, é muito complicado a gente postular esse tipo de coisa, porque o próprio discurso já é muito autoritário. Então, se eu não concordo, eu vou te atacar. Sim. Aí é um problema gravíssimo a ser resolvido, né? Quer dizer, eu tenho que respeitar aquilo que está sendo decidido pela Suprema Corte, por exemplo, pelas instâncias menores, né? Até porque existe uma Constituição, existem os códigos federais, existem todo um cômputo de lei que permite que eu, dentro desta dinâmica, possa recorrer aos meus direitos e, quem sabe, lograr um êxito, né?
Mas é como você disse, as pessoas estão muito radicalizadas, né? As opiniões elas estão muito exacerbadas nesse sentido, que não conseguem entender como é que funciona essa estrutura, né, Leite? Só que eu acho muito preocupante que, mesmo em condições muito exacerbadas de ânimos, a gente questione instituições, porque as instituições foram criadas pela Constituição para garantir o Estado democrático. Os três poderes foram criados para garantir a própria existência da democracia. Então, quando a gente fragiliza isso, é muito perigoso, é um sinal muito preocupante. Então, eu acho muito triste que a gente veja isso acontecer, que a gente veja pessoas que vivem numa democracia postulando fim do STF, fechamento de STF, fechamento de Congresso. Gente, isso é inaceitável. É inaceitável num Estado democrático de direito esse tipo de discurso. Isso não coaduna com o espírito democrático de direito que nós estamos vivenciando. Mas muitos reclamam de que não somente o STF, mas de que o âmbito jurídico está muito politizado, né? Muitos acham de que isso ocorreu a partir da Operação Lava Jato, com as atitudes do ex-juiz Sérgio Moro, que fez com que influísse sobre esse sistema um posicionamento político. Você concorda com isso, Leite? Você acha que realmente nós ainda estamos vivenciando a influência das atitudes ocorridas na Lava Jato? Eu acho assim, Marcos, quando a gente, sociedade, pune e investiga crimes no alto escalão de qualquer poder, quando envolve casos de corrupção tão graves e resvala em pessoas que ocupavam cargos tão importantes e que foram eleitas para estarem ali, é natural que a sociedade acabe discutindo sobre a vertente política também. Eu acho que o que aconteceu, o que houve na Lava Jato, houve reflexos políticos, sim, mas como haveria em qualquer outra ação ou investigação que envolvesse políticos. Porque se existisse uma outra investigação que investigasse o lado oposto, que não fosse o PT, que fosse o Bolsonaro, ia ter o mesmo reflexo político. Mas eu não acho que a gente pode imputar isso à operação. Eu não acho que a gente pode imputar isso ao juiz, imputar isso ao promotor, porque eles estão lá exercendo a função deles. Então, se tem reflexos políticos, porque a sociedade vai comentar esse assunto, porque isso vai sair na imprensa, porque as pessoas vão tomar suas próprias posições, porque as pessoas vão se doer do que foi decidido, isso não pode cercear a atividade do judiciário, a atividade do Ministério Público, a atividade da polícia. Ainda que isso cause um burburinho social. E é natural que cause. É natural, porque a política envolve grandes paixões desde sempre. Então, acaba sendo uma consequência não especificamente da Lava Jato, mas sim de qualquer ação penal, ou de qualquer investigação penal que envolvesse políticos do alto escalão. Sim. Então, mas ainda existe, né, todo um ranço em relação à Lava Jato, né? existe um Estamos ranço em vendo relação aí. à Lava Jato, exatamente porque a Lava Jato envolve políticos de muita projeção. Então, e políticos que têm o amor, vamos dizer assim, do seu eleitorado. Então, é natural que esse eleitorado tenha ficado muito revoltado. E a classe política também ficou, como um todo, muito incomodada com a Operação Lava Jato. A gente tem que frisar que a Operação Lava Jato era muito mais forte antes do presidente Bolsonaro assumir. E o próprio presidente atual, que se dizia contra o PT, que se dizia o que criaria uma nova política, foi quem terminou de fragilizar a Lava Jato.
Então, eu acho que as pessoas deveriam fazer esse raciocínio e se perguntar por que dois lados aparentemente opostos, ambos queriam a Lava Jato sem força. É uma pergunta a ser respondida com o tempo, né? Porque dois lados que dizem que estão em lados opostos criticavam uma operação gigantesca que descobriu um esquema enorme. E você vai me falar, mas a sentença foi anulada. A sentença é verdade, só que ela foi anulada por uma questão processual. A gente não pode... Mas você acha que mas você crê ou você visiona de que existiu ali algum traço de imparcialidade durante a operação? Olha, o que eu acho é que é muito complicado a gente fazer investigação em organização criminosa. Organizações criminosas, principalmente quando elas estão envolvidas com política em grandes cargos de poder, são muito mais difíceis. A gente viu isso muito na Itália, quando a máfia estava inserida nos grupos de poder. Então, é muito, muito mais complicado você investigar e fazer uma ação penal quando você envolve pessoas muito poderosas e quando você envolve uma estrutura muito forte de poder. Então, eu entendo que, assim, o posicionamento que foi tomado na Lava Jato, apesar do STF ter entendido que feriu a parcialidade do juiz, eu me questiono se seria possível investigar da forma como foi investigado e chegar em algum lugar sem que o juiz tivesse um pouco mais de atuação do que numa ação penal comum. Entendeu o que eu tô falando? É uma estrutura muito forte de poder, que, na minha opinião, teria que ter um sistema próprio de investigação e de ação penal. Porque nos nossos sistemas tradicionais, a gente, então, nunca vai punir esse tipo de conduta. A gente vai continuar assistindo e sabendo que existe a corrupção e que grandes empreiteiras pagam para políticos e que grandes empresários financiam campanhas políticas milionárias e a gente nunca vai conseguir punir porque o sistema é amarrado de um jeito que não dá para se chegar nos verdadeiros culpados, entendeu? Esse é o grande problema. Eu acho que eu entendo a decisão que foi tomada pelo STF, que foi uma posição que é de acordo com o que o STF normalmente decide em relação a esse tipo de assunto. Foi uma posição mais garantista. Mas eu também questiono esse outro lado. É possível, então, punir o primeiro escalão de algum governo nos moldes como a gente tem hoje? Uma questão pertinente, né? Até porque a corrupção ela não deixou de existir, ela prossegue, né? Ela é uma corrupção contínua, né? Exatamente. Nós estamos vendo agora no governo novos índices de corrupção surgindo e cada vez mais devastadores, né? Exatamente. E eu acho assim, uma coisa que a população não tem claro é que você entendendo que o juiz Sérgio Moro foi parcial ou não foi parcial, aquelas provas não foram forjadas. Não foram forjadas. As provas não foram criadas. As provas não são falsas. Elas podem ser consideradas ilegítimas pela forma como o processo foi conduzido, mas ninguém criou uma coisa que não existia. Ninguém foi incriminado dolosamente. Aquilo, de fato, o que está lá foi colhido. E eu acho que ainda que juridicamente tenha sido anulado, as pessoas têm que ter claro, politicamente, que aquilo existia. Ainda que no âmbito jurídico tenha sido invalidado.
Não é que o juiz Sérgio Moro, que os promotores, os procuradores da Lava Jato inventaram documentos, inventaram testemunhos, inventaram interceptações. Não. As provas estavam lá. Elas podem, por uma questão jurídica, não terem sido consideradas válidas, mas elas existem. É uma coisa complicada, né? Nós vivemos num momento do país muito peculiar na sua história, né? Toda vez que se toca nessa questão envolvendo uma pessoa como Lula, como o Partido dos Trabalhadores, sempre suscitará um debate muito mais denso, muito mais tenso, até porque é aquela coisa, né? O Lula não foi absolvido dos crimes, né? Houve ali um vício durante o processo que fez com que ele tivesse os seus direitos políticos garantidos, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que isso era muito importante que a sociedade tomasse conhecimento. E eu apanho dos dois lados. Você vê nas minhas redes sociais, eu apanho, porque eu coloco exatamente as coisas como eu estou colocando para você. Então, eu critico as coisas do Lula, eu critico as questões do Bolsonaro e eu apanho dos dois grupos. Exatamente porque os dois grupos ficam brigando entre si e uma pessoa que critica os dois acaba apanhando dos dois também. É complicado, hein, Leite? E se o Lula vencer a próxima eleição, Leite? Como é que fica essa questão relacionada ao ambiente jurídico? Você acha que teremos um governo transparente, um governo revanchista, um governo que opte por ações autoritárias? Como é que você enxerga uma possível vitória do Lula, você sendo do âmbito jurídico e defensor aí de ideias que se tornam polêmicas durante a discussão? Olha, eu tenho fé, muita fé, que a gente vai conseguir se livrar dessa polarização Lula-Bolsonaro nas eleições. Eu ainda acredito que o brasileiro vai conseguir enxergar que essa polarização é muito prejudicial para o nosso país e que existem outros candidatos com discursos que talvez possam representar uma evolução para o nosso país, algo melhor do que a gente viu até agora. Eu não tenho como te falar se um futuro eventual governo Lula seria revanchista, a não ser analisando o governo anterior dele, que, tirando um aspecto ou outro, um ponto ou outro, não houve cerceamento de poderes. Não houve um discurso autoritário. Por mais que se questione que realmente ele apoiava e elogiava outras ditaduras de outros países, dentro do nosso país, é um fato que ele não tinha um discurso escancaradamente autoritário. Isso a gente vê muito mais no atual governo, um discurso escancaradamente autoritário, que não se via, com todas as críticas que eu tenho ao governo Lula, não se via no governo dele. Não se via um discurso escancaradamente autoritário e nem que buscasse reprimir os outros poderes ou que buscasse movimentar os grupos de apoiadores contra esses poderes. Então, eu acho que não acho que teria um revanchismo. Espero que não. Leide, como é que você enxerga hoje o papel das Forças Armadas e esse pedido tão clemente por parte dos bolsonaristas de uma intervenção militar? A Constituição, em algum momento, ela permite que os militares tenham essa capacidade de assumir o poder num golpe constitucional? Existe essa prerrogativa dentro do cômputo das leis? Gente, não existe golpe constitucional. Não existe intervenção militar nesses moldes que seja constitucional. A gente cai no mesmo problema da liberdade de expressão. A gente não pode usar um artigo da Constituição, um dispositivo constitucional, subverter
todo o entendimento, toda a finalidade desse dispositivo para atacar a própria Constituição, para atacar o próprio Estado democrático. Esse pedido de intervenção militar nos moldes que está sendo feito é totalmente subverte toda a questão da democracia, subverte toda a lógica do sistema. É evidente que a Constituição não criou um dispositivo para acabar com a democracia, porque a Constituição é o que garante a democracia. É uma interpretação tão esdrúxula que é absurda. O que o Bolsonaro e os apoiadores dele sustentam é que as Forças Armadas funcionariam como um poder moderador. Gente, o poder moderador existiu na nossa Constituição de 1824, na Constituição do Império. 1824 existia o poder, existia o poder moderador nas mãos do imperador. Isso era o poder moderador em 1824. Agora a gente está, depois de tantos anos, depois de tanta evolução, estão pedindo um poder moderador na mão das Forças Armadas. Não faz sentido. É retrógrado. A gente não pode pegar um dispositivo constitucional e interpretar e fazer ele, utilizar ele numa interpretação que subverta toda a lógica pela qual ele foi criado. Então, é surreal. E a gente já tem mecanismos na nossa Constituição que, quando há uma questão, um conflito entre um poder e outro, nós já temos mecanismos para resolver esse conflito. E quem resolve conflito entre poderes é o judiciário. E a Constituição outorgou esse poder ao judiciário, não às Forças Armadas, não ao presidente, não às redes sociais. É o judiciário que decide, goste você ou não. E questionar isso e é o próximo passo desses grupos que pedem intervenção militar, é questionar a própria existência da Constituição. E isso é grave por si só. Mas de alguma forma eles são incentivados a acreditar que realmente as Forças Armadas teriam esse poder, né? Uma vez que nós temos mais de 8.000 militares na esplanada, faz com que eles criem este ideal de que o Brasil estaria melhor se estivesse sob o comando das Forças Armadas, né? E na Constituição, pelo que você bem expressou, não existe nenhum artigo que permita que o poder militar possa subverter essa ordem democrática, né? Porque é um pressuposto lógico de existência, né? A Constituição existe e ela não faria previsão de um artigo que a exterminasse. Então, é uma regra clara de hermenêutica. Você não pode interpretar um dispositivo de uma forma que questione a própria existência da norma que criou aquele dispositivo. E se eles são estimulados a acreditar nisso, eu acho que a gente vive um momento social das narrativas. As bolhas, os grupos ideológicos criam a sua própria narrativa, criam a sua própria história e se mantém nela independentemente dos fatos corroborarem aquela narrativa ou não. Então, vou apanhar dos dois grupos de novo. As pessoas, o Lula foi absolvido. Não, o Lula não foi absolvido. O Bolsonaro, pode intervenção militar. Não pode intervenção militar. Gente, a gente não pode, para apoiar um político, negar a existência dos fatos. Porque esse é o primeiro passo para a gente colocar uma venda nos nossos olhos. Então, tem que se apegar à lógica dos fatos, né?
A gente vive um momento que se a narrativa não se enquadra nos fatos, modifique os fatos. É a pós-verdade. A gente vive, acho que a era das narrativas. Eu invento a minha própria realidade e convenço aquele grupo que já gosta de mim a repetir. É mais ou menos essa questão das liberdades individuais contra as liberdades coletivas. É mais ou menos isso? Cada um cria a sua própria liberdade individual para justificar as suas atitudes? Eu acho que as pessoas tentam se acobertar sob o manto dos direitos individuais para terem condutas que são reprováveis do ponto de vista social, do ponto de vista democrático. Então, para tornar menos absurdo o que eu estou falando, eu digo que é minha liberdade de expressão. E tento me acobertar nisso, quando, na verdade, se você se aprofundar um pouco mais na discussão com esses grupos, em breve eles estão pedindo o fim da própria Constituição. Já pedem, né? Tem alguns que já pedem, né? Tem alguns que já avançaram nessas ideias e já querem um Estado autoritário, né? Eu acho que, assim, uma parcela da população sempre vai ter um viés autoritário, porque imagino que seja natural em toda a sociedade ter lá seus 10% de pessoas que gostam de regimes totalitários, de regimes autoritários. Eu acho que tem muita gente que não concorda com o que está acontecendo. Eu acho que tem muita gente que não é radical nem para um lado nem para o outro, mas que estão sendo, nesse momento, caladas pelas condições que a gente vê na sociedade. Porque pessoas ponderadas normalmente não querem se colocar em conflito, não querem criar confusão, não querem ser alvo de ataques. Então, elas acabam não expondo a sua opinião para não virarem o foco, o alvo dessas pessoas que estão muito radicalizadas. E aí acaba parecendo que esses grupos radicais constituem a maioria da população, quando, na verdade, não são. É porque esses radicais, eles gritam muito, então eles fazem muito barulho. E as pessoas ponderadas, naturalmente, ficam mais em silêncio. Então, acaba dando a impressão que a gente só tem no nosso país dois grupos extremos, quando, na realidade, eu acho que a gente tem uma parcela da população muito grande que enxerga isso. As eleições mostram isso, né, de que existe aqueles 30% que não se identificam nem com a esquerda, nem com a direita, que ficam ali transitando ao centro em busca de alguém que possa representá-los, né? Você acha que existe uma crise de representatividade no sistema atual? Você acha que esta parcela dos 30%, que eu creio que você se encaixe neste meio, não consegue se sentir representado neste momento no qual estamos inseridos? Eu acho que existe, não é de hoje, acho que existe há muitos anos no nosso país uma crise de representatividade. Acho que muita gente não se sente representada e já não se sentia nos governos anteriores. E essa insatisfação com esse sistema político acabou trazendo a gente até aqui. Porque, infelizmente, a gente ainda não soube canalizar isso de uma forma que impulsione o debate democrático de uma forma saudável. Infelizmente, a gente acaba caindo nas mesmas técnicas que sempre foram usadas, que é essa polarização. Para quem que é benéfico essa pseudo-guerra entre direita e esquerda? Ela é ótima para o Lula, ela é ótima para o Bolsonaro e ela é péssima para o país. Porque é como se a gente estivesse eternamente preso só numa dupla escolha viável, ou Lula ou Bolsonaro, e não existisse mais nada no universo, quando na verdade há. Só que incentivar essa rixa entre dois polos que na verdade são muito questionáveis, porque na verdade esses dois polos
se a gente for ver, muita gente nem sabe o que está defendendo, é muito prejudicial para a sociedade e muito bom para os políticos de carreira, porque isso fortalece o discurso deles e enfraquece questões que são realmente importantes na sociedade, que realmente a gente deveria questionar e realmente a gente deveria mudar no nosso país, e que a gente acaba esquecendo e se perdendo porque a gente está discutindo questão de direita e esquerda, quando, na verdade, o Bolsonaro não é de direita e o PT também não é extremamente comunista, não é totalmente de esquerda. Então, a gente acaba se perdendo em dois polos que, na verdade, esses dois representantes nem são representantes desses polos. Acaba sendo até uma peculiaridade brasileira, né? Quer dizer, essa questão de termos representantes nos extremos que não se identificam com as ideias dos extremos, né? E aí fica essa questão, por exemplo, do impeachment, né? O impeachment hoje vem sendo pautado nas manifestações como se fosse uma solução para os problemas do país. Como é que você enxerga esse instrumento do impeachment, Leide? Já pedem impeachment dos ministros do STF, também pedem o impeachment do atual presidente. Você enxerga realmente que o impeachment ele é valorizado, esse dispositivo, ou já se tornou algo banal, que a qualquer momento será lançado a carta do impeachment para resolver os problemas? Eu acho assim. A nossa democracia, por ser uma democracia muito recente, ela ainda acaba caindo em armadilhas por ser muito pouco amadurecida, porque o debate político é muito pouco amadurecido. Então, qualquer coisa que desagrada alguém, a pessoa pede o impeachment, que é, manda embora. Acho que isso se fortaleceu depois que houve o impeachment da Dilma. Então, agora, as pessoas que estão insatisfeitas com o Bolsonaro também se sentem no direito de pedir o impeachment dele. Se eu acho que tem motivo para o impeachment de presidente, acho que ele dá muitos motivos. As declarações dele, muitas vezes, afrontam claramente a ordem democrática, que é uma das... E afronta o livre exercício dos poderes, que está lá claramente na Constituição como causa de impeachment. Agora, a gente não pode esquecer que o impeachment é uma ação de natureza política, não é jurídico. As ações de natureza jurídica são mais frias. Tá na lei, vai ser decidido desse jeito. Quando a gente envolve uma questão de natureza política, entra critérios de conveniência e oportunidade. Quando eu falo conveniência, eu não estou falando aqui conveniência no sentido jeitinho brasileiro ou no sentido troca de favores, ainda que possa ter, como a gente sabe. Estou falando no sentido de que quem decide se vai ser aceito ou não o pedido de impeachment analisa se isso vai ser benéfico, analisa questões políticas, analisa questões econômicas e analisa questões históricas e todas essas questões para ver se aquele impeachment vai ser saudável para o nosso país ou não. Porque a gente tem que analisar também que a gente tem mais um ano e pouco de governo Bolsonaro. E você sabe que eu sou uma grande crítica do governo Bolsonaro. Acho que ele tem declarações muito infelizes, mas a gente tem que analisar também se, há um ano das eleições, se é razoável para o nosso país levar um processo de impeachment agora. E não estou nem me manifestando a favor nem contra, estou só questionando se, nesse momento, é saudável para a nossa economia ou não, porque precisa ser colocado na balança também se ele causa mais estrago ali ou não. Um impeachment. Mas a economia já está ruim, né? A economia já está ruim, né? Está muito ruim. Você acha que o impeachment poderia piorar essa situação que já está ruim? Então, é exatamente esse o questionamento que eu acho que tem que ser colocado na balança. O impeachment sempre acaba abalando as estruturas sociais, porque as pessoas que votaram no Bolsonaro e que ainda o apoiam vão se sentir traídas. Então, vai haver uma instabilidade social. Além disso,
a questão econômica, o mercado vai se sentir inseguro. Porque quando a gente coloca uma pessoa no poder e depois tira antes do prazo, não deixa de ser uma autodeclaração de falência do nosso sistema. A gente vive na democracia, a gente elegeu essa pessoa, mas a gente tirou ela antes da hora. Então, isso não deixa de ser uma declaração de que o nosso sistema não está funcionando. Então, isso economicamente também é prejudicial, porque isso retira a credibilidade no nosso mercado interno. Agora, a gente precisa analisar que com um presidente que adota um discurso tão extremista e que gosta de fazer isso, porque, na minha opinião, é um pouco estratégia de marketing o que ele faz, porque ele está sempre na mídia, ele está sempre nas redes, está todo mundo sempre comentando dele, porque ele dá declarações tão extremas e tão subversivas, tão absurdas, que está todo mundo sempre falando dele. Então, eu acho que é uma estratégia de marketing dele. Então, precisaria ser analisado se esse discurso extremista causa mais estrago ou se uma ruptura do sistema, um impeachment, que é uma ruptura daquele mandato, causaria... É uma questão muito delicada. E essa questão do impeachment é mais do que uma questão jurídica. É uma questão muito mais política. E aí, né, se formos partir para as questões políticas, ele não sofrerá o impeachment, uma vez que isto é nítido, ele tem um controle sobre a Câmara a partir da figura do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, do Centrão. Então, aqueles que pedem o impeachment, se for olhar apenas pelo prisma político, não tem muito sentido continuar solicitando o impeachment, né? Eu acho que a Câmara já deu... Eles têm mais de 100 pedidos, né, na gaveta, então... E assim, motivos não faltam. O que falta é uma vontade política. Você acha que as mortes da pandemia poderiam ser vinculadas ao presidente da República, como se ele tivesse cometido crime a partir das mortes de tantos inocentes aqui no país? Tenho certeza. Isso é uma coisa... Peraí, minha cachorrinha. Dá oi, dá oi. Eu tenho certeza. Eu sou desde o começo da pandemia, eu falo muito isso, que eu acho o discurso dele irresponsável e que beira o crime. E acho, sim, que, apesar de ser muito difícil comprovar, é muito difícil comprovar que diretamente a ação dele causou a morte do Joãozinho. Mas eu acho que o simples fato dele estimular a população a descumprir regras dos cientistas, dos médicos, e fazer campanha com medicamentos que comprovadamente não são eficazes para essa doença, e estimular a população a ter um comportamento perigoso, isso claramente deixou a pandemia mais forte. É difícil a gente quantificar quanto poderia ser mais fraco, mas que houve um impacto no nosso país por conta desse discurso, isso, para mim, é inegável. E eu acho, sim, que o presidente tem responsabilidade. A responsabilidade do Estado é objetiva. Então, a gente só precisa comprovar o dano e a conduta e o dano e o nexo causal. A gente não precisa comprovar dolo, culpa. Então, houve mais pessoas na rua porque o presidente estimulou? Houve. Houve pessoas sem máscara porque o presidente estimulou e apareceu várias vezes sem máscara? Houve. Houve pessoas acreditando que a cloroquina ia resolver o problema? Sim. Então, isso aumentou a circulação do vírus. Aumentou a circulação do vírus, mais pessoas pegaram. Mais pessoas morreram. Então, sim, eu considero que houve um impacto claro. A condução da pandemia foi catastrófica, foi trágica, foi dramático ver a condução que foi dada na pandemia pelo nosso governo.
E demonstrou que a vida do brasileiro não é a prioridade. Que ele preferiu jogar a culpa nos estados e nos municípios e montar uma narrativa de que o STF tinha tirado poderes dele, quando não é verdade. A leitura da decisão, eu li essa decisão, a leitura da decisão é uma interpretação conforme a Constituição, o que significa que o STF disse que o governo federal não poderia decidir sozinho. Ele não disse que o governo federal não pode decidir. Ele fala, senta lá com seus irmãozinhos e decidam os três juntos. O governo federal, o estadual e o municipal. Sentem e decidam a melhor estratégia para o país. E aí, o presidente que não concordou, que queria decidir sozinho, tirou o time do campo e falou, vocês que se virem. E falou que... E disseminou a fake news, porque fake news, que o STF teria tirado poderes dele. Não, não tirou. Isso é a competência concorrente. A competência concorrente são os três entes federativos decidindo em conjunto. Sim. Quer dizer, a pandemia ela foi um resultado da ineficiência do governo federal. Infelizmente, o número de mortes, estamos chegando próximo das 600 mil pessoas. Sem contar os atrasos da vacina, né? Que a gente poderia ter meses antes, meses. Quer dizer, a gente ignorou a fabricante da melhor vacina, da vacina mais eficaz, que estava implorando para vender vacina para o Brasil. Quer dizer, gente, eu tenho a impressão, às vezes, que o dia que eu contar essas coisas para os meus netos, eles vão dar risada e achar que eu estou inventando, porque é inconcebível que um presidente de um país, no meio da maior pandemia do século, morrendo 500 mil de pessoas dentro do país que ele governa, ele simplesmente ignorar a única solução viável que pode realmente acabar com a pandemia. E até hoje prossegue no mesmo comportamento, né? Ele é renitente na insistência de dizer que as vacinas não é a solução para o problema, insiste em tratamentos secundários, e tem pessoas que, infelizmente, acreditam naquilo que ele diz, mesmo ele não sendo médico, um especialista, mas ele utiliza-se das prerrogativas do seu cargo, né? Que é algo muito perigoso. Usam as garantias, os direitos individuais, falar, eu tenho o direito de não me vacinar e quero frequentar um lugar lotado. Sim. Não, meu querido, você tem até o direito de não se vacinar, mas se você não se vacina, ou se você está exercendo o seu direito individual de não se vacinar, você não pode colocar a saúde pública, que é um direito coletivo, que é um direito transindividual, é um direito difuso na realidade. O que é um direito difuso? É um direito que pertence a toda a coletividade sem pertencer individualmente a ninguém. Então, ele é como o meio ambiente. A saúde pública é direito de todos. Então, o fato de um indivíduo não querer se vacinar não lhe dá o direito de abrir mão da saúde pública. Ele vai, eu tô no meu direito de não me vacinar e quero frequentar lugares cheios. Não, porque aí você está abrindo mão de um direito que não é só seu, é de todo mundo. As outras pessoas que estão vacinadas têm o direito à saúde pública. Então, você não pode expor essas pessoas a maior risco. Uma coisa que eu escuto muito, essas pessoas que não querem se vacinar, falam, mas se a vacina resolve, por que vocês estão preocupados? Porque nenhum método, nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, quando a pessoa escolhe não se vacinar, ela fatalmente está expondo a minha vida, eu que me vacinei, ao risco daquela brechinha da vacina que não é 100%. Então, tudo bem, não quer se vacinar? Ok. Não vai frequentar lugares cheios, porque não é justo que que essa pessoa exponha a minha vida a risco por uma decisão que é dela e não minha. E aí entra naquele embate entre as garantias individuais, os direitos coletivos. Os direitos individuais, os direitos coletivos sempre se sobrepõem às garantias individuais. Eu não posso sob o manto de uma garantia individual, expor a sociedade inteira a risco. É meu direito criar uma bomba atômica. Não, não é. Não é. Não tem como, né?
Tem como, né? De alguma forma vai atingir a todos. Esse seu direito individual impacta no coletivo. Isso Exatamente. Toda ação gerará uma reação. O problema é que as diria... pessoas já querem não se vacinar e terem direitos limitados. A pessoa não quer se vacinar e quer entrar em contato com você. Ou seja, ela está ultrapassando a esfera, a bolha dela de direitos, invadindo a sua, a da Mariazinha, a de todo mundo. É a mesma coisa a questão da máscara. O Joãozinho não quer pôr a máscara e quer estar no mesmo lugar que eu que estou pondo a máscara. A minha máscara protege ele e ele não me protege? Que direito é esse? Entendeu? Não faz, o direito não se presta a regras injustas. Existe uma máxima que até diz que o direito extremamente injusto não é considerado direito. Então, ele não pode invocar um direito para legitimar uma conduta que viola direitos. Olha, eu tenho certeza que o programa de hoje foi muito interessante, né? Tenho certeza que os ouvintes e os telespectadores que acompanharam essa nossa conversa aprenderam muito a respeito do universo jurídico, que tem uma linguagem bastante específica, mas é sempre importante ter pessoas que consigam decodificá-la e facilitar o entendimento. Eu tento falar da forma mais simples possível. Você sabe que esse foi um dos motivos da criação do Lei de Lau, que é para as pessoas entenderem, porque realmente o direito, para quem não é formado em direito, As cachorrinhas também estão querendo dar entrevista. É um direito individual dela, né? O direito é muito complicado, então, para as pessoas poderem ter uma opinião, elas precisam entender o que está acontecendo. Então, eu criei o Lei de Lau exatamente para explicar de uma forma simples para quem não é formado em direito, para quem é leigo, conseguir entender e conseguir tomar sua própria decisão, sua própria opinião, sem ser manipulado ou sem repetir aquilo que o político de estimação está falando. Você quer dar entrevista? Você quer dar entrevista? Que maravilha. Então, foi por esse motivo, foi com essa ideia, com essa expectativa que eu criei. Se vocês não me sigam Lei de Lau Oficial, gente, Instagram, TikTok. Porque eu acho que a democracia não existe sem informação, não existe sem conhecimento. A gente vai acabar sempre caindo nas mesmas armadilhas, sempre caindo nas mesmas manipulações, se a gente não entender o que está acontecendo. Então, é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo e saiba diferenciar o que são fatos, o que é conteúdo jurídico, o que é conteúdo de conhecimento, o que é opinião. Tanto na imprensa, nas redes sociais, as pessoas não sabem identificar o que é opinião e o que é informação. Isso é muito grave, isso prejudica muito o debate. Leide, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa de hoje. Foi uma satisfação novamente escutá-la. O programa estará sempre aberto a recebê-la. Estou voando, precisa aumentar o seu programa. Vamos lutar por isso. Vamos lutar por esse direito de ter mais meia hora, uma hora a mais. É o seu direito ter um programa maior. Porque foi uma conversa bastante franca, objetiva, e tenho certeza que todos os ouvintes que escutaram, os telespectadores, conseguiram compreender de maneira muito simples aquilo que você transmitiu. Quero desejar muito sucesso, muita sorte aí na sua caminhada, que você consiga recrutar o maior número de seguidores possíveis nas suas redes sociais. Você que também é cantora, né? Você que tem um trabalho com cântico, que eu acho uma coisa fantástica. Nós não conversamos aqui, mas nas suas redes sociais você publica vídeos com canções ali maravilhosas. Dizer que foi uma satisfação escutá-la. Espero novamente entrevistá-la em uma próxima oportunidade, porque é sempre bom conversar com pessoas inteligentes. Marcos Roberto, eu que te agradeço muito, muito, muito o convite de estar aqui, de participar de novo do Megafone. Ser entrevistada por você é sempre um prazer, é sempre uma conversa maravilhosa.
Eu só tenho a agradecer a você e o programa pelo convite e dizer que teremos outras oportunidades para conversar mais e um programa maior, gente. Porque eu falo bastante. Com certeza. Muito obrigada, adorei a conversa. Que bom. Você, meu caro ouvinte, espectador, se você quiser prosseguir seguindo a nossa entrevistada, você pode acessar pelas suas redes sociais, ela tem a página dela no Instagram, também no Facebook, você procura por Lady Lau, Lady com Y no final, Lau com W, e oficial. Também tem o Lady TikTok, Lau Oficial. Lady Lau Oficial, porque existem outras com o mesmo nome, então você procure lá. Cópia, viu? Tem que seguir a original. Você procure pela Lady Lau Oficial e também no TikTok, ela que expressa suas opiniões políticas, jurídicas no TikTok, e outras redes sociais que você vai encontrar mais informações no Instagram. Como eu disse, ela também é cantora, você pode apreciar esse dote e tenho certeza que você vai gostar muito. São perfis que eu recomendo, uma vez que eu sigo há mais de um ano o trabalho da Lady, e é um trabalho realmente importantíssimo. E desta forma, vamos colocando aqui um ponto final na Megafone de hoje, que foi muito especial, uma vez que escutamos a Lady Lau. O Megafone é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição e direção geral ficam a cargo de Rodrigo Mazzucci. Agradeço a todos pela audiência, desejo um ótimo final de semana, uma grande semana que vem aí pela frente, e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Um abraço a todos e até lá. Tchau!